Esperar ele dar pronto. Então, boa noite a todos. Estamos aqui presentes para a defesa do nosso aluno Felipe Borges, defesa de TCC2. Gostaria de agradecer aos membros da banca, né, o professor John e o professor Edson, que gentilmente cederam o tempo para ler o trabalho e participar aqui da defesa e tecer alguns comentários depois. Agora, Felipe, você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação, depois a gente abre espaço para a arguição da banca. E como eu tô na FGA e o trânsito agora vai ficar cheio até às 8, sem limite de tempo, então vou passar a palavra para você, Felipe. Você tem 20 minutos para fazer a sua defesa. Trabalho aí. Show de bola. Então vamos começar, né? Antes, só saber, vocês que eu não consigo ver aqui no Teams se eu estou compartilhando a tela certa. Vocês estão vendo os slides do Plusat? Estão vendo o slide. Tudo bem. Então vamos começar. Então, boa noite a todos e queria começar agradecendo a banca por estar presente, também a plateia aí que entrou agora para ver a apresentação. E o que eu vou mostrar aqui hoje é o meu trabalho de TCC2, né, o Plusat. E eu vou dividir essa apresentação em 3 sessões maiores, assim, que a gente vou relembrar um pouquinho do que é um resolvedor SAT e tudo mais. Eu vou explicar de uma maneira um pouco mais diferente do que eu fiz no TCC1. Aí eu vou mostrar a estrutura do Plusat, a interna e os módulos extensíveis. E aí, no final, se der tempo, a gente pula para uma demo, beleza? Então, começando a revisão aí, né? Um resolvedor SAT, ele está ligado com o problema de satisfabilidade, né? Que praticamente a partir de uma expressão lógica, você encontrar uma configuração para as variáveis dessa expressão que faça com que essa expressão fique verdadeira. Se existe descobrir se existe uma configuração que faça a expressão ser verdadeira, ou se não existe nenhuma configuração que tem essa característica. Então, se existe alguma configuração que torne a expressão verdadeira, é uma expressão SAT, né? É satisfatível. Se não, é uma expressão non-SAT. E aí, eu vou começar relembrando um pouco do formato dessas expressões, que é um pouco importante, que é o formato CNF. Que praticamente, eu coloquei alguns exemplos aqui, 3 exemplos aqui de fórmula CNF, mas praticamente esse formato ele tem a disjunção de cláusulas, de literais de uma cláusula, e a conjunção das cláusulas. Então, o OR é entre os literais, né, e o AND entre as cláusulas. Então, por exemplo, a primeira expressão aqui, o não que, P e R são todos literais, na mesma cláusula, que está entre parênteses, e aqui é uma fórmula com 3 cláusulas. Essa primeira cláusula, a segunda não P, R, e a terceira que. Então, é mais ou menos essa a configuração de uma fórmula CNF. E, bom, e no meu texto eu vou mostrar essas fórmulas nesse formato CNF, no meu texto e nessa apresentação, tanto como fórmulas em expressão lógica, como a gente conhece, que é o primeiro caso aqui, como também formas utilizando expressão como conjuntos, que é o segundo caso, que mais na frente, na hora que eu vou falar um pouco sobre condicionamento, isso vai e fica mais fácil de eu mostrar e ilustrar dessa forma. Então, essa é a primeira parte que compõe o resolvedor SAT, é a representação da fórmula, e a segunda parte, né, a principal é a DPLL. Então, todos os possíveis resolvedores, assim, fruto do Plusat, o que o Plusat suporta resolvedores em cima do algoritmo de DPLL. Então, o algoritmo de DPLL, dá para resumir ele nessa operação aqui, uma vez que você tem a fórmula representada como conjuntos, o que é um pouco amedronta um pouco em primeiro momento, mas essa regra, essa fórmula ela é até simples de explicar. Ela remove as cláusulas que contêm um determinado literal e ela tira o seu literal, a contrapartida dele, a negação, né?
de todas as outras cláusulas que têm essa negação. Praticamente, o que isso está fazendo o que isso faz é valorar uma fórmula que está caracterizada como um conjunto. Então, na cláusula ali, como eu tenho vários literais em OR, se um desses literais for verdadeiro, eu posso remover essa cláusula, que é o que o condicionamento faz. E caso um literal seja falso, eu posso começar a desconsiderar esse literal, que é também a outra operação aqui do condicionamento. E aí, com essa característica, com a estrutura de condicionamento, eu posso fica um pouco mais fácil de eu definir satisfabilidade e insatisfabilidade quando é um SAT a partir de uma fórmula CNF. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, esse exemplo é uma árvore do algoritmo de DPLL realizando a operação de condicionamento em cada ramificação, e aí vamos pegar a partir dessa subárvore aqui, por exemplo, eu tenho apenas uma cláusula que tem um literal D na fórmula, e caso eu valore D como verdadeiro, eu removo essa cláusula da fórmula, e aí a fórmula vai ficar sem cláusulas. Isso quer dizer que, a hora que eu chego nesse estado, isso quer dizer que a fórmula ela é satisfatível. Se eu chegar na segunda regra, que é valorar D como falso e sem remover a cláusula, eu vou ter uma cláusula vazia na minha fórmula. E isso caracteriza um conflito. Desculpa. Isso caracteriza um conflito na minha valoração da fórmula. E aí o algoritmo de DPLL, eu posso interpretar como essa árvore de condicionamentos em que o mecanismo de retrocesso é apenas desfazer a operação de condicionamento e tudo mais. Então, eu estou mostrando isso aqui justamente para identificar como que um resolvedor SAT avalia satisfabilidade. Ele vê quando a cláusula está totalmente valorada como falsa ou quando todas as cláusulas foram satisfeitas por causa do jeito que o formato CNF funciona. Certo? E aí, a partir dessa revisão, vamos falar um pouco sobre o PlusSAT. Então, como eu acredito que eu falei no início, o PlusSAT é um resolvedor SAT modular. E eu tenho uma imagem aqui sobre a estrutura do PlusSAT, que é basicamente esse fluxo aqui dos componentes dos módulos que o PlusSAT comportam. Os componentes em preto aqui são módulos internos que o usuário não é capaz de editar o código, certo? Só é capaz de interagir a partir de comportamento dos módulos externos ou a partir da interface. E os componentes em cinza são os módulos externos, que é o que o usuário pode implementar. Então, o valor que o PlusSAT está trazendo é basicamente ter essa extensibilidade dos módulos externos, né, as caixas em cinza, e que o próprio usuário que estiver usando o PlusSAT, ele não precisa implementar nenhuma das caixas caixas pretas aqui que estão nesse fluxo. E aí eu vou passar por algumas dos componentes internos agora e termino falando um pouco mais sobre os componentes externos, que é que é toda a graça do PlusSAT, certo? Então, começando com o primeiro componente interno que a gente tem, que é o componente de representação da fórmula CNF, que praticamente eu posso resumir nessa imagem aqui. É uma estrutura de dados que contém uma lista das fórmulas aqui embaixo, das cláusulas, desculpa, aqui embaixo, todas as cláusulas da fórmula, e uma tabela de literais, onde os literais não negados, eles estão nos índices pares, né, se você considerar a indexação em zero, e os literais negados, eles estão nos índices ímpares. Então, cada índice da tabela está ligado às cláusulas que aparecem esse determinado literal, como, por exemplo, o A aqui aparece na primeira, na segunda cláusula, e na terceira cláusula ele já não aparece, então ele não tem essa ligação. Isso aqui, a vantagem de utilizar esse mecanismo é que no momento em que eu faço uma valoração, que eu digo a variável A tem esse valor aqui,
eu preciso só olhar para o literal que está falso, que vai ficar falso dentro da fórmula, e avaliar se algum conflito aconteceu em algumas das cláusulas que ele contém. Então, com essa estrutura, eu consigo apenas ir nas cláusulas que tem aquele literal sem perder tempo olhando qualquer outra cláusula. Então, essa é a vantagem dessa estrutura. E aí, o outro módulo é o módulo de retrocesso, que é praticamente conforme o resolvedor vai fazendo as decisões e chega a pontos onde ele não consegue encontrar a satisfabilidade, ele consegue só encontrar uma situação de conflito na valoração, ele precisa desfazer essas decisões para testar outras possibilidades, para inverter os valores das variáveis e testar outras possibilidades. O jeito que isso é feito é a partir do processo de retrocesso, onde você desfaz as decisões, inverte a decisão em um determinado nível, e aí você continua o processo do DPLL novamente. Então, você vai construindo aquela árvorezinha do DPLL, que praticamente é um DFS, você vai construindo ela desse jeito. Então, o retrocesso, ele é bem simples, né? É praticamente uma pilha que ela vai enchendo, que eu vou empilhando as decisões e também as consequências de uma determinada decisão, como ali no nível 3, a decisão D igual a D como verdadeiro é uma consequência de ser falso, e isso está ligado ao mecanismo de diferença que está definido lá no meu texto. Mas a grande graça aqui do mecanismo de retrocesso é que no PlusSat você pode retroceder para qualquer ponto anterior, para qualquer nível anterior. É um retrocesso não cronológico. Ou seja, você pode retroceder do nível 3 para o nível 2, mas também você pode retroceder do nível 3 para o nível 1, desfazendo todas as operações do caminho. E aí, assim você vai conseguindo desfazer as valorações e fazer o algoritmo continuar rodando. E aí a busca, que é o DPLL em si, que, enfim, como eu já defini, é o algoritmo, é um DFS, né, que está rodando ali no espaço de possíveis valores das variáveis da fórmula, né, de possíveis configurações das variáveis, e gerando uma árvore um DFS, né, uma árvore. Enfim, esse processo ele pode ser resumido nesse pseudocódigo aqui, certo? Que é onde essa estrutura interna é onde casa a maior parte das estruturas externas do usuário. Então, dentro do DPLL, ali na linha 5, o usuário implementa a função decide, ele implementa o módulo que vai decidir a próxima variável a ser analisada pelo DPLL. Também o BCP, na linha 7, também é uma implementação do usuário. Então, que é o módulo que vai calcular as consequências dessa decisão. Então, está tudo aqui dentro dessa estrutura interna. Na linha 8 também é a mesma coisa. O resolver conflito, essa função, ela tem um análogo que o usuário vai implementar e também está dentro da estrutura interna. Então, aqui é onde casa a estrutura interna com a estrutura externa. O usuário, a maioria das funções que ele pode implementar e que, na verdade, que ele precisa, que faz sentido ele implementar, está no contexto do DPLL, que é o resolver conflito, o PCB e o decide. Então, esse módulo é bem importante por ter esse casamento da estrutura externa com a estrutura interna. E aí, isso finaliza os grandes componentes da estrutura interna, desculpa. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura externa, que é a graça do PlusSat, que é onde o usuário pode escrever código, escrever os próprios módulos, compilar em um shared object e linkar esse objeto dinamicamente, em tempo de execução, com a estrutura interna. Então, praticamente é uma estrutura de plugins que o usuário pode implementar e que, enfim, vai interagir com toda a estrutura interna e rodar a lógica do resolvedor. Então, o primeiro componente externo aqui é o componente de pré-processamento, que ele roda antes do DPLL, então esse é o único componente que não está ligado ao DPLL.
esse componente ele está aqui para caso o usuário precise retirar cláusulas tautológicas, cláusulas duplicadas, literais duplicados de cláusulas, tem algumas finalidades desse tipo, mas também tem outras que podem estar afetando a própria solução do resolvedor, como, por exemplo, se uma variável só tiver literais de uma forma, se aparecer só na forma normal ou na forma negada, por exemplo, uma sentença que tem todas as cláusulas tem o literal L, mas não tem nenhuma cláusula tem o literal não L. Eu posso simplesmente colocar o literal L como verdadeiro e a sentença vai ficar satisfeita, porque como só apresenta a forma normal ou a forma negada, e se eu colocar ela como o literal como verdadeiro, não vai gerar nenhum conflito. Então eu posso colocar isso no pré-processamento e até uma possível implementação disso, eu montei aqui para exemplificar essa interação. Então, ele altera a própria estrutura da fórmula em tempo de execução aqui do pré-processo. Então, tem essa interface, o usuário só implementa a partir do header e essa lógica aqui vai executar junto com a execução do resolvedor. O segundo módulo externo é o módulo de heurística de ramificação, que basicamente, voltando lá para aquele pseudocódigo que eu mostrei, é aquela função de decide, né? Que praticamente, o que ele faz é praticamente dizer para o DPLL qual a próxima variável, qual a próxima decisão que ele tem que avaliar. Então, dependendo da ordem desse cara, da ordem da valoração das variáveis, você pode acabar andando menos ou mais na sua árvore de possibilidades. Então, é importante, em resolvedores competitivos, é importante que esse módulo seja tenha uma heurística bem inteligente. Então, tem heurísticas que são heurísticas de decisão randômica, que você pega uma variável qualquer. Tem heurísticas que são baseados em estatísticas, baseado em variáveis que estão a quantidade de cláusulas que tem aquela variável e ela ainda não foi aquele literal e ele ainda não foi valorado e tudo mais. Então tem diversas técnicas que você pode estar aplicando aqui e também você pode aplicar técnicas bobas, como a aplicada aqui nesse exemplo é uma técnica que vai em todos os literais de todas as cláusulas e quando ele encontra um literal que não está valorado, ele pede para valorar aquela variável em específico daquele literal. Então, é uma heurística boba, mas é possível fazer aqui nesse módulo. No caso, na linha 12, eu estou inserindo essa decisão, né? O lit-1 ali é porque os literais são indexados em 1 e as variáveis são indexadas em 0. Então, na linha 12, eu estou inserindo essa decisão, e na linha 13 e na linha 18, eu estou retornando para o Plusat indicadores mostrando que ou eu só encontrei uma variável, ou todas as variáveis já foram assinadas. E aí o Plusat, a partir dessas informações, pode verificar a satisfabilidade. E isso depende se o PCB vai executar com sucesso, que é o nosso próximo módulo, e assim é a estrela de qualquer resolvedor SAT. Então, o módulo de PCP praticamente é quem faz a propagação da decisão, né? Lá no condicionamento, quando eu falei sobre condicionamento, o que seria análogo ao condicionamento da implementação seria o PCP, que é onde as decisões feitas pelo módulo de heurística são propagadas, são analisadas. Então, ele vai retirar as cláusulas que precisa, ele vai tirar os literais que precisa, não são bem retirar efetivamente, mas ele vai ignorar o que tiver já resolvido e só analisar o que pode dar problema. Que é o caso dessa implementação aqui, que é um pouquinho maior minha, que ela analisa se existe alguma cláusula, a partir de uma determinada decisão, se existe alguma cláusula que ficou totalmente falsa. Então, é um código que tem formas melhores de implementar com o watchlist e tudo mais,
mas isso aqui é uma forma bem bobinha, uma forma bem básica de você implementar isso a partir daquela estrutura de fórmulas que eu apresentei anteriormente. E aí, por último, o retrocesso, que eu acho que é o módulo mais simples que a gente tem aqui, que praticamente o retrocesso ele vai indicar o nível em que o resolvedor precisa voltar para desfazer as decisões que dão conflito naquela ocasião. Então, praticamente o que o usuário tem que fazer é definir para quando que o PlusSat deve voltar e fazer a flipagem, né, e fazer a troca dos valores das variáveis. Então, o usuário indica isso aqui para qual nível I que ele quer voltar, e aí, a partir disso, o PlusSat se encaixa. Ficou mudo aqui para mim, Felipe. Para mim tá mudo, não tô te ouvindo mais. Alô? Concordo com o Lucas, talvez você descarregue. Ó, acho que voltou, hein? Voltou? Voltou. Porque eu não tô. Ninguém. Ele desliga a partir de um determinado tempo sem áudio, sabe? Que se eu não estiver escutando nada. É meio chato ele mesmo. Desculpa, eu estava nesse slide aqui ou foi anterior? Tava nesse slide. Tá, tudo bem. Então, Tava terminando ele já. praticamente o que eu estava falando era que você indica o nível, o PlusSat volta, desfaz todas aquelas decisões, troca, e aí o DPLL pode continuar o seu trabalho a partir daí, na estrutura interna. E aí, só deixa eu ver se a gente tem um tempinho. Eu queria mostrar uma demo, professor, você acha que vale? Vale, mostra, pode mostrar. Então, bom, aqui é o repositório do PlusSat, né? Eu deixei linkado lá no trabalho. Praticamente, aqui dentro do repositório, eu tenho uma implementação de um plugin. Então, essa aqui é a cara. Eu comentei isso aqui para mostrar que não precisa não precisa implementar a lógica de todos os módulos, igual o módulo de preprocessamento, mas você precisa definir todos. Era para eu ter até deletado isso. Mas, enfim, aqui todo o código da estrutura externa é um código que tem 86 linhas, que é praticamente o código que está lá nos slides, apenas alguns comentários, algumas indentações estão diferentes. E, bom, aqui no PlusSat eu vou buildar o PlusSat e eu vou buildar o próprio plugin. Então, aqui tem está mostrando a compilação, que ele é compilado como um objeto shared, certo? E com isso, eu criei esse script para executar dentro aqui do meu dataset, eu vou mandar executar com conjuntos que todas as fórmulas são SAT e tem 20 variáveis. Então, enfim, deixar rodando aqui. Então, aqui ele está rodando e mostrando se é SAT. No caso aqui, todos são SAT, então ele vai mostrar, retornar que é SAT, e também ele vai falar qual é o modelo que realiza, que faz com que aquela fórmula ela seja SAT. Para a gente ir um pouquinho mais de perto, né, eu vou executar uma fórmula em específica, pode ser a 1. Então, praticamente aqui ele fala qual arquivo que você está utilizando, retorna se é SAT, mostra o modelo, e também ele fala aqui, né, se você não setou a variável lip+sat, que é uma variável que você pode alterar o valor para o seu shared object, para que ele não fique
estático, se você quiser utilizar um outro plugin, ou se você tiver vários tipos de resolvedores, você pode apenas mudar essa variável aqui, mandar rodar o resolvedor, e aí ele vai procurar esse shared object, abrir ele em tempo de execução e realizar o processo o processo do resolvedor e gerar o resultado. Bom, é isso praticamente. Alguma... Acho que a gente já pode abrir para a banca, né? Tudo mais. Ok, obrigado, Felipe, pela apresentação. Então, nesse momento, a gente passa para a arguição da banca. E deixa eu ver aqui quem que eu escolhi. Vou escolher o professor Edson para começar a arguição. Então, gostaria de agradecer novamente a presença do professor Edson. E está contigo, Edson. Obrigado. Muito boa noite mais uma vez a todos. Obrigado, Bruno, pelo convite. Obrigado, Felipe, também. Agradecer também a presença do John aqui conosco na banca. E temos também um convidado aqui assistindo conosco, né? Muito bem-vindo sempre. Eu sempre gosto de banca que tem outros que não os membros da banca que o aluno está apresentando, é sempre positivo. Eu fiz algumas considerações aqui, Felipe, que eu fui fazendo ao longo da leitura, né? Vamos separar duas coisas que ficaram bem claras para mim agora, com sua apresentação e tudo, e já estava de certa forma, né? TCC1, nesse sentido, não é novidade, mas para ficar bem claro para começar a nossa conversa, é que você sabe o que você está fazendo, você implementou o que você se propôs a implementar, você entendeu a questão da satisfabilidade, né? Palavra difícil de falar para quem não está acostumado. Você entendeu da questão do código, você sabe codificar, mas só que o texto continua não fazendo justiça, né? A gente continua com um texto que continua devendo, né? Então, boa parte das observações que eu fiz são textuais. Então, nem vou passar por todas elas, como é o caso, eu vou depois te mando um e-mail com as minhas observações aqui. E é muito importante, Felipe, que não é só uma chatice de banca querendo pegar no pé de quem não escreve muito bem. Quando você não escreve muito bem, você tem dois problemas. O primeiro, que é o claro, que todo mundo sabe, que é um texto que fica, que você está montando um framework, eu imagino que o professor Ribas vai ter a oportunidade de usar esse framework para fazer ensaios, trabalhos futuros com outros estudantes, porque parece que a base está boa, está consistente com o que você se propôs. Então, já tem um primeiro prejuízo aí. Alguém que for ler seu trabalho vai ter uma dificuldade, porque quando você está com um texto mal redigido, a leitura fica mais lenta e fica confusa. E em segundo lugar, Felipe, isso é talvez, eu não sei se eu consegui trazer essa reflexão com você mais para trás, quando a gente escreve com mais cuidado, no sentido de caprichar mais nas frases, no texto, isso melhora o seu entendimento do assunto. Por mais que você entenda, quando você toma certos cuidados na redação, isso amplia seu próprio entendimento. É como se você estivesse explicando aquilo para você mesmo e para um terceiro, né? Então, alguns pontos ficaram um pouco imprecisos, algumas frases confusas. Então, de novo, eu sei que você sabe que eu te conheço histórico, a apresentação deixa claro que você sabe do assunto, mas o texto não faz justiça, né? Que é uma pena, que poderia, né? O texto não é muito grande, não tem necessidade de ser muito maior do que é, mas o que tem algumas omissões, algumas coisas que poderiam ter sido melhoradas, né? Então, tem alguns pontos que eu marquei aqui para vocês, e como eu te falei, eu não vou detalhar todas essas bobeirinhas de texto, tem umas coisas que eu tenho dúvida, que nem na parte, lá vindo do resumo. Quando tem palavra-chave e uma delas é sigla, tem que vir tudo em minúsculo? Eu não sei. Você sabe, Bruno? Eu fiquei na dúvida, porque as palavras-chave, confesso para você que eu não sei se a sigla vai tudo em minúsculo também. É bom para aprender. Eu marquei até uma dúvida para mim, né, que eu não sabia. Eu não sei na regra da ABNT, eu peguei de outros artigos, né, que eu utilizei como base, igual o Minisat e o Mas se Abstract tiver em deles inglês, aí tinham... não dá para bater o martelo, né? E a ABNT é uma coisa que eu já cansei, eu nem perco mais meu tempo discutindo, que a ABNT é boa, cada um tem a sua. Então, mas seria interessante saber, né? Mas é mais uma dúvida minha mesmo, né? Então, eu daria uma mexida no resumo, o Felipe, porque tem uma parte que você bota ponto, onde é que seria vírgula, e tem vírgula, você bota que deveria ser ponto, né? Então, isso não... Por exemplo, você tem uma parte que está aí que tem enquanto. Eu procurei, eu marquei aqui. A solução interstala enquanto, tá vendo? Aí era melhor uma vírgula e seguir, né? Uma oração subordinada, adversativa aí, coordenada adversativa, verdade, não é subordinada, coordenada adversativa seria um ponto aí, né? E tem sem se preocupar com todo o fluxo, um resolvedor comum. Tá naturalmente faltando um trechinho lá, né? Volta lá na página, no resumo mesmo. Onde é que você estava antes? Aí, ó, sem se preocupar, tá vendo? Você vê claramente que é uma omissão no termo aí. E são dois exemplos de coisa que aconteceu consistentemente ao longo do texto todo, tá?
Então, merecia um pouco mais de cautela aí, né? Tem lugar que falta o plural, concordância de verbo, de nome. Eu fui marcando aqui para você. E lá na introdução, vou saltar o que for textual, que se eu passo, você vai conseguir tratar a parte, né? Eu acho que vale a pena você simplificar um pouco a estrutura, mas aí destacar os objetivos da estrutura do trabalho. A introdução ficou muito curta, ficou muito enxugada. Por mais que você fale da satisfabilidade aí, acho que ela ficou muito econômico, né? Você não tem, por exemplo, objetivos específicos. Então, você citou um objetivo só, construir a estrutura modular, e vale a pena. Você teria objetivos específicos a citar aí, né? Que é a construção da interface para os plugins, né? Sim. O próprio mecanismo aí de build desses plugins que você automatizou e que a gente viu que você fez agora dentro do Makefile. Então, teria objetivos específicos a serem listados, né? Eu, particularmente, sou fã da economia. Eu prefiro menos do que mais, né? Mas tem que tomar cuidado para a gente não errar nem por excesso, nem por falta, né? Então, ficou, em certos pontos, econômico demais, né? Aí, que ver, aqui também por exemplo, no seu... o que eu estou falando que você quer falta de cuidado, Felipe. Eu sei que você é um cara capaz. Volta lá ainda na introdução. Na parte da estrutura do documento, você fala que é dividido em 5 capítulos, só que o seu trabalho tem 6 capítulos. Tá vendo? O trabalho é dividido em 5 capítulos, e são 6. Tá vendo? Como eu te falei, esse é a parte do cuidado, né? Não é uma coisa que foge da sua capacidade, não é nada mágico, é uma coisa simplesmente de você ter aquele carinho com o texto, da redação mais cuidadosa, né? Agora, lá na parte da lógica booleana, aí, ó, Felipe, aí agora temos questões conceituais, né? Você definiu algumas coisas de forma invertida. Eu acho que eu vou começar a ensinar, Bruno, o trabalho do Felipe, eu acho que eu tenho um jeito de botar esse povo para começar a escrever direito. Começar a entender, pensar no texto como código. Quem sabe ele começa a ver a relação de dependência dos conceitos de uma maneira mais clara, né? Porque, olha só, você fala para mim, o que você define proposição? Que a proposição é um conjunto de símbolos que expressam racional lógico. Essa sua referência que você pegou não é boa. E existem referências que definem proposição dessa maneira com um aspecto mais didático, para um concurso público, para a pessoa concretizar um conceito que de fato não tem definição. Proposição é termo primitivo da lógica booleana, ele não tem definição. E como você trabalha com um termo que não tem definição? Através das relações que eles guardam entre si, que aí entram os axiomas. O axioma relaciona proposição verdadeira e falso, nenhum dos três tem definição, mas sabe que toda proposição com ela ou verdadeira ou falsa, né? E nenhum desses terceiro valor. Não contradição, princípio terceiro excluído. Então, as duas definições aí, que não são definições, são axiomas, elas antecedem qualquer outra coisa. Aí você fala, ó, por último, é como se fosse uma consequência do que eu disse para trás de proposições simples e compostas, então não está numa ordem boa, né? É como se você tivesse chamado funções que você não definiu, né? Então a coisa vai no... Por exemplo, quando você fala a sua definição de proporção composta também não está legal, porque você diz que uma proporção composta são estruturadas com proporções simples e proporções simples e aspectos claros. Em outras palavras, proporções simples têm apenas uma variável lógica. A proporção que você, inclusive, citou, coincidentemente, uma muito parecida, a do Shakespeare, né? Ser ou não ser, P ou não P, só tem uma variável lógica e é a proporção composta, né? Então já não bate com a sua definição que a proporção simples tem só uma variável lógica, né? Inclusive, você nem definiu o que é uma variável lógica. A bem da verdade, aqui você está falando de variáveis lógicas, uma variável lógica seria uma variável, de fato, né, citando a código, que pode assumir um valor lógico. E uma proporção, ela assume um valor lógico, verdadeiro ou falso, porque toda proporção o verdadeiro ou falso. Então, na verdade, proposição, não é variável lógica. Variável lógica vai aparecer mais adiante no seu trabalho. Então, os conceitos emaranharam aí, ficaram um pouco definidos, né? E você cita conectivos lógicos, você não cita quantos são, quais são que você assumiu aí, que podem compor as proporções compostas, né? Você pode definir 6, que são os mais famosos, ou somente 3, que pode definir os demais, ou até 2, né? Se usar os símbolos de Sheffield. Dá para ir até os extremos, né? Em redução dos conectivos. Então, faltou, como eu te falei, um carinho aí de botar as definições numa cadeia que faça sentido, porque o seu trabalho é fortemente baseado na lógica booleana, né? Então, valia esse cuidado, esse carinho aí, porque você usa essas terminologias. Muitos trabalhos têm na fundamentação teórica um monte de termos que eles não usam em hora nenhuma, mas o seu, em particular, todos esses termos aparecem adiante, né? Então, por isso que merecia de novo aí um cuidado nessas definições todas, né? Por exemplo, continuando definições e notações aí, você vai falar de sentença aberta, né? Que é uma coisa muito importante. A sentença aberta nada mais isso, né? Que de fato você tem aí que vai até entrar aí, de certa forma, a ideia da variável lógica, mas aí de fato é uma variável. Qualquer coisa que essa variável assumir, qualquer valor, aí transforma aquela expressão, aquela sentença em uma proposição. E sendo proposição, ela passa a ser verdadeira ou falsa. Então, o conteúdo da variável numa sentença aberta não é necessariamente um valor booleano. Claro que no contexto que você trabalhou sempre foi, né? Mas você pode ter
uma sentença aberta, onde a variável ali tem um valor no conjunto universo de possibilidades, aí você instancia aquela variável, aí aquilo se torna uma proposição, né? Então é importante esse conceito de sentença aberta aí que você usou, né? Aí, chegando para o terceiro parágrafo aí, você tem o P com I maiúsculo aí, tá vendo? Ó, CI, PI maiúsculo e XI maiúsculo. Imagino que aí também seria I minúsculo, seguindo aí o que você estava propondo mais adiante, né? Aí você fala aqui, em seguida, no parágrafo abaixo, variáveis proposicionais. Aí ficou bom, né? Você já tinha as variáveis lógicas, não estava definidas, agora você tem as variáveis proposicionais. O que seria uma variável proposicional, né? Era Eu, particularmente, nunca de. ouvi esse termo, né? Eu sei que você quer falar aí, mas a princípio não tem ele na lógica booleana. Se tiver, eu não desconheço, né? Seriam variáveis em uma proposição, né? Sim. Você entende o que eu estou falando? Tem que tomar Uhum. cuidado para não misturar as coisas. As proposições são verdadeiras ou falsas. Suas variáveis assumem valores. Quando assumem valores, aquela sua sentença se torna uma proposição e a partir daí se torna verdadeira ou falsa, entendeu? Você falou em sentenças proposicionais. Aí, de novo, variáveis e sentenças proposicionais. E a sentença, com certeza, é a sentença aberta que você estava querendo falar aí, tá vendo? Uhum. Então, até botando a minha nota aqui, são sinônimos ou tem alguma diferença das variáveis lógicas que nem foram definidas das sentenças abertas? Eu acho que você queria usar como sinônimo, né? Sinônimos, isso é. E tem que tomar cuidado. Às vezes, na hora de falar, não quero repetir o termo que eu já falei, só que termo técnico, infelizmente, se repete, porque se você trocar o termo, troca a semântica dele, né? Uhum. E aqui você cita uma coisa importante, você cita a questão da forma conjuntiva, só que você não definiu a forma conjuntiva aí no texto. Entendeu? Lá em cima, ó, uma sentença na forma conjuntiva, tá vendo? Você já está falando de forma conjuntiva, de novo, questão do código, chamando função que você não definiu. Isso foi uma coisa que no texto inteiro acaba, principalmente ali onde eu estou falando sobre DPLL, eu tive bastante problema com isso, porque às vezes DPLL, retrocesso, PCP, heurística, tem praticamente o DPL e o retrocesso é uma coisa que liga a outra, sabe? O retrocesso ele tá no DPLL e o DPL tá no retrocesso. Então teve várias partes do texto que eu tive que ajustar, tentando procurar diminuir essas dependências, né? Algumas eu consegui, outras eu acabei não conseguindo. E nesse caso aqui eu acredito que foi realmente e acho que aqui no caso, na real, foi porque definir a forma conjuntiva antes de você definir as notações ficava esquisito, porque eu uso as notações na forma conjuntiva. É justamente por isso que está antes. Mas você está entendendo o ponto que eu entendo. Isso é interessante, Felipe. Por isso que eu te falei que, primeiro, não é fácil fazer uma boa redação, porque você tem que fazer toda essa reflexão, né, para você dar um encadeamento da exposição dos seus conceitos. E, de novo, se você fizer isso, vai dar um trabalho doido, mas ao conseguir, você internamente vai ter mais clareza sobre isso, o seu texto melhora e seu código melhora. Porque a gente pensa que codificar se mete a escrita do código, mas as etapas que antecedem a codificação, que a engenharia de software estudou várias delas, muitas delas é disso, né, de ter clareza no que você está fazendo, quais são as relações de dependência, quando você cita os requisitos, monta a arquitetura, faz os diagramas de classe, de componentes, você vai tentando entender o que uma coisa, as dependências que acontecem, se elas são circulares ou não, se são múltiplas. Então, desemaranhar, você pode pensar como se fosse um novelo de lã ali, de linha, todo enrolado, você vai desenrolar ele e enrolar ele de uma maneira, né? Principalmente se vai dar alguma ordem aquilo, né? Então é interessante. Por isso que existem, às vezes, vários materiais didáticos sobre o mesmo conteúdo, porque às vezes um autor escolhe um encadeamento que ele é mais didático, ele faz concessões mesmo na precisão para que a exposição seja mais inteligível para um iniciante, e tem gente que preza pela exposição correta, mas isso vai dar naturalmente uma densidade para o texto, para a leitura, né? Então, cada coisa no seu lugar, né? Eu acho que essa sua merecia de novo aí um maior cuidado, porque acabou foi confusa. Entendeu, Felipe? Você entendeu onde é que eu tô querendo chegar, meu jovem? Porque eu acho que você pensar dessa maneira vai ajudar você a fazer, inclusive, essas correções, né? Sim, não. Seguindo por logo na seção 2.2, isso vai valer para o texto inteiro, tá? Quando você cita um elemento textual, equação, figura, fórmula, tem que vir tudo em maiúscula, tá? Então, seria equação 2.1, tá certo? Não, equação 1.2, lá no finzinho do primeiro parágrafo. Tá certo? Aí você tem um parágrafo que se segue, aí você termina ele sem ponto final. Então tem que tomar cuidado, né? Aí essas equações a 2.1 e a 2.2, elas me deixaram um pouco incomodadas porque você não está definindo nada, são equações soltas, né? Se você pensar numa equação, numa igualdade, numa comparação, numa atribuição, você tem lá só o lado direito, o lado esquerdo, né? Então você não, às vezes você nomeia, dá um nome à variável para você falar, ó, essa expressão define essa variável, esse conceito, né? Então elas ficam meio, né? E outra importante, pode falar. Que aqui eu queria
faria sentido, né, que eu queria deixar essa fórmula aberta desse jeito. Talvez teria sido o caso de eu atribuir duas É uma variáveis variável, olha, essa aqui é a forma A, essa é a forma B, aqui é a forma C. É e importante. depois criar uma intermediária aqui, né, E, colocando a relação entre as variáveis e depois abrindo. exatamente. Ó, e você chamou a equação 2.3 de figura 2.3, não é uma figura, né? Aí no parágrafo que antecede onde é que você marcou. Na referência está com figura 2.3. Aí, ó. Sim, é uma equação. A figura não é equação, né? Não, mas tá tudo marcado aqui, eu acho que você vai esquecer. É boa parte que eu tô falando, que eu já falei tanto, né? Mas você vai achar depois. E, de novo, eu tô fazendo essas observações para te construir um mindset, Felipe, que vai te permitir dar uma boa trabalhada nesse texto aí e vai melhorar muito. Que, de novo, você está fazendo um trabalho para posterioridade. E esse é o seu objetivo, né? Você quer que usem esse framework. Então, tem que ficar mais bem documentado, tá? Seguindo adiante, aqui já para o próximo capítulo de satisfabilidade, agora já acostumei a falar. Só um parênteses, o certo é satisfatibilidade. Upa, aí ficou bom, então. Que agora vai ter que corrigir geral, né? Porque se é o termo correto, eu estou falando aqui porque eu não conheço da área, né? Agora me corrija. Tibilidade. Então o B sai. Não, tem um ti antes, né? É satisfatibilidade. Faltou um ti entendi. depois do Fá. Entendi. Perfeito. Então, ou em português, um outro termo que é aceito em português é satisfazibilidade. Entendi. Os dois são de uma grafia que merece um cuidado, né? Legal. Anota isso aí para corrigir, Felipe. Eu não tenho aqui nas minhas notas, mas é importante essa correção do Bruno. Aí tem uma coisa importante que eu deixei passar aqui, Felipe. Deixa eu até voltar aqui, porque o segundo comentário tem a ver com o que ficou para trás. Aqui, ó. No último parágrafo da introdução, se você voltar lá rapidinho, perdão, porque isso é importante, porque tem a ver com o próximo comentário, né? Você vai vai fazer uma mistura, faz o seguinte, ó, o terceiro capítulo discute sobre satisfatibilidade, como o Bruno explicou, né? E realizamos. Então, você começa a usar aí uma forma pessoal, né, em terceira pessoa, e mistura com primeira pessoa do plural. Eu venho da matemática, na matemática escreve tudo em primeira do plural. Quando eu passei para o software, eu acostumei mais de usar, ser mais impessoal, usar a terceira pessoa, né, singular. Mas aí você começa a misturar os tempos verbais. Ou você usar um ou outro, é uma questão de estilo, não tem problema, você não pode ser inconsistente. E lá no próximo observação que ia fazer no começo do próximo capítulo, você já passa para o imperativo, né, tenha em mente. Então, você mistura... Tem que escolher um tempo verbal e ser consistente no tempo no texto todo, tá? Então, você escolhe um tempo verbal, escreve no pretérito, o trabalho já foi feito, né? Mas você escreve primeira pessoa do plural no pretérito. Perfeito, mas que seja o texto todo, tá? Aí, ó, no parágrafo 2, você vê um exemplo de número, né? Você tem resolvedores completo. Aí no finzinho aí, lá na esquerda, na penúltima, Tá. resolvedores completo, né? Então, mais um exemplo aí de... E lá passando para a seção 3.1, no parágrafo 2, aí fala o sufixo da linha, você está falando de sufixo da linha, tá vendo? Que o sufixo dessa linha indica que isso é uma definição do problema. O sufixo aí é CLS, Felipe. Considera que a linha é P, CNF, var e CLS, sufixo é o que termina. Eu imagino que você está querendo falar do prefixo. Eu confundi o prefixo com o sufixo, sim. E lembrando que o prefixo engloba o P. Eu não sei se o P faz parte dessa definição, não. Eu sei que o CNF você quer falar sobre ele, né? Não sei se o P também está nesse... O P e CNF são... então é prefixo, exatamente. São a definição do P define que você vai definir um problema, CNF é um tipo, né? Aí no caso do meu trabalho, o único tipo que eu estou utilizando é o CNF, mas tem um outro tipo nesse formato que é o SAT, que eu acabei nem definindo aqui porque eu não ia utilizar. Eu destacaria essa linha, tá, Felipe? Ela no meio do texto, ela não fica, ela acho que ela vale como uma equação, ficar centralizada. Aí você vem detalhando aí a composição dela logo a seguir, né? Mas você está falando de prefixo, não de sufixo, né? Beleza. Aí, ok, pontuação, vamos pular. Aí no caso do zero, Felipe, lá no parágrafo 3, você tem um zero, que você bota ele, o terminador zero. Dependendo da fonte, o zero confunde. Não, para cima, no parágrafo mesmo. Tem um zero aí, ó, tá vendo? Terminador zero. Aí a gente abre parênteses e escreve zero, porque isso às vezes confunde com O maiúsculo, dependendo da fonte, né? Então é bom quando você escreve zero, aí você abre parênteses e escreve zero a seguir. Beleza. No parágrafo 4, você está falando da equação 3.1, ok. Aí, tá vendo? O CNF é em 1. Aí o que é esse 1 aí? Ele ficou solto, tá vendo? Equação 3.1 no arquivo CNF é em 1.
O 1 referencia-se a quê? Ao algoritmo 1, né? E tomar o cuidado que eu já vou te fazer a correção agora, tá até aqui. Quase tudo que você escreveu não é algoritmo, que você chamou de algoritmo. Isso aí mesmo, inclusive, não é um algoritmo, né? Isso é um formato de arquivo, um exemplo de um arquivo, na verdade, né? No formato que você está exemplificando, né? Então, isso não é um algoritmo, tá? Você usou essa notação de algoritmo para todos os elementos que você inseriu aí no seu trabalho e poucos deles são algoritmos. A maior parte é código e, nesse caso, nem é código, né? É só um exemplo do arquivo, tá? Tomar cuidado. É porque tem os códigos, tem código, pseudocódigo, formato Você e chama tem tudo de algumas código é um imagens. pouco melhor que algoritmo, né? Que Sim, algoritmo não é bem o que está aí, né? Se você for usar um nome uniforme para tudo, que seja código, né? Tá sim, certo? sim. Eu acho que em algum momento era código, mas a gente Tomar cuidado, tinha um imagina se você quiser argumento para exemplificar alguns trocar. algoritmos, né? Você mantém os algoritmos com o nome de algoritmo, mas o restante como código, né? Sim, sim. Aí, ok, aí o resto é tudo pontuação é besteira, vamos para o 3.1. Aí, ó, questão lá no parágrafo 1 do 3.2.1. Seção 3.2.1, pode descer mais. Aí você começa a falar sobre o condicionamento. Aí eu fiquei com a dúvida: a valoração é definida pelo condicionamento ou a valoração permite o condicionamento da sentença? Porque pelo que eu Então, entendi, eu achei que talvez possa estar invertido, mas aí você pode. o condicionamento é quase que uma interpretação de uma valoração. É uma Então, forma aí de no você seu, ver. o que seu texto está me dizendo? Que a valoração é definida pela operação de condicionamento. Então, é o Uhum. contrário, né? Uma valoração permite o condicionamento, né? Não, ela não tem essa relação de Isso, isso. dependência, né? Isso, porque eu posso entender que a valoração é só, eu peguei essa variável e inseri, Atribuir um valor lógico para ela, atribuí um exatamente. valor E a para partir do momento ela. que você faz isso, você pode fazer um condicionamento. Então, veja Isso que é. não é o condicionamento que define a valoração. Na verdade, até o Isso. contrário, né? O condicionamento depende de uma valoração. Só que no DPLL, eu posso definir a da valoração do DPLL como um condicionamento, porque o que o DPL faz é um condicionamento, por Então, definição, exatamente. Então, assim. tem que tomar cuidado. Em lógica booleana, realmente, valoração seria você determinar o valor lógico, né? Então, Sim. você faz algumas valorações e isso permite fazer uma operação de condicionamento, né? E Uhum. aí você usa ainda aí definida matematicamente. Essa frase não faz muito sentido, não, viu, Felipe? Tecnicamente falando, o conceito é definido. O que É pode porque. fazer é usar notação matemática na Sim, sim. definição. Quando a gente fala É, definir matematicamente, você tem um conceito que em uma área do saber tem um significado, na matemática tem outro, grupo. sim. Então, assim, grupo em matemática, ele não é um conjunto de pessoas, né? Um grupo em matemática é Uhum. uma estrutura algébrica. Aí, na definição matemática, aí que a gente fala definindo matematicamente grupo, aí você fala de. Então, a gente usa isso só nesse contexto específico para tirar uma Sim. ambiguidade, tá? Sim. Então, você Aqui pode falar, definimos, é definida, não precisa falar Uhum. matematicamente, tá? Eu coloquei assim, justamente porque, como é um texto para o público que são desenvolvedores de software e tal, Uhum. e muita coisa está definida em cima de pseudocódigo, em cima de lógica, em cima É, de conceito, de outros conceitos, eu coloquei matematicamente justo para é. diferir, olha, isso aqui se a gente fosse olhar de uma forma matemática para esse problema, matemática desse problema, seria Você pode isso, botar sabe? formalmente, Felipe, talvez seja o termo mais adequado. Certo, Defina certo. formalmente. Você usa notação matemática, mas é a definição formal. Eu confesso para você que eu até notei que não estava claro para mim como é que as duas operações de condicionamento estavam nessa fórmula, porque eu sou matemático, né? Na sua apresentação, quando eu bati o olho nela, que eu finalmente entendi, né? Porque ela faz essas duas regras aí, eu não estava visualizando a regra de número 2, né? A regra número 1, que quando o literal for falso, ele é excluído, é o que está na regra aí, logo depois que abre a chave, né? Sim, sim. Então, É que e a lembrando valora. que isso não disse aqui, ó, Felipe, rapidinho, você já completa, Uhum. que esses elementos eles são conjuntos, né? Eles estão fazendo uma operação, até notei que a operação é essa, é diferença de conjuntos, né? O Sim, alfa é sim. um conjunto e você vai excluir desse conjunto literal, a gente está assumindo aquela representação de conjuntos, né? E a segunda Uhum. operação agora que eu enxerguei, ela está lá naquele L diferente de alfa, né? O L não pertence a alfa, na verdade, né? Então, na Isso, verdade, isso. essa não é bem uma operação, é uma restrição aí, né? Que você faz, elas são já por exclusão Uhum. removidas, né? E dentre as que sobraram, você tira o literal invertido. Não é uma fórmula fácil de digerir. De novo, eu sou matemático. Então, valia um detalhamento. O alfa é um conjunto de valorações. Sim. Aí, como você discriminou as duas operações, caso fosse positiva, a valoração seja positiva, faça isso conforme fica grafado na segunda parte ali. L não pertence a alfa. Ajuda o leitor, porque não é um conteúdo muito dócil, não. Ele é um pouco tenso. Tá Sim, sim. certo?
Rapaz, o Bruno deve ter pensado, para que eu chamei o Edson? Um cabo chato, Não, né? e aqui tem um detalhe até interessante aqui, porque é conjunto, e isso aqui eu peguei, eu tentei, assim, para não ter erro, é quase a cópia da definição que tem no livro. Eu acho que eu só troquei algumas variáveis para ficar Mas tá mais. certo, ela não tá É, errada, só que, de novo, ela é sim, densa, né? É mas tipo na noção matemática, muita informação com poucos símbolos, né? sim, e é interessante que no condicionamento, apesar de ser conjunto, e até eu demonstrei isso lá no meu slide, apesar de ser conjunto, e isso, se não me engano, você tinha notado no meu TCC1, ele utiliza aquelas operações como, por exemplo, se o conjunto vazio pertence a esse conjunto aqui dessa fórmula. Então, é um conjunto, mas mesmo no texto ele já tem e no momento nenhum ele restringe que isso é um conjunto, e só que a operação Isso. essa operação aqui de o vazio pertence a esse conjunto, ela não é necessariamente verdade para todo esse negócio. Em termos de base matemática, tem algumas falhas até mesmo na minha fonte, assim. Não, exatamente. E, pô, de novo, Felipe, aí volta para o problema que a gente está conversando o tempo todo. Escrever, isso é muito difícil. Sim. Formalizar, escrever, de preparar um material aí. Depois até o Bruno pode fazer umas intervenções para nos esclarecer nesse sentido, né? Como é que está o material sobre esse assunto, se existe material bom, bem redigido, se ainda há uma carência aí de um material mais didático, de repente, tudo Há em uma alto carência. nível. Material didático não tem mesmo. E o próprio livro que a gente tem, que é o livro que a comunidade escreveu, o Handbook of SAT, Isso. ele não é um livro que o pessoal fala que é palatável mesmo assim, sabe? Então, ele teve até Entendi. uma versão nova, mas eu acabei não baixando ainda os capítulos, nem comprando o livro. Porque os capítulos o pessoal ainda distribui nas próprias páginas, quem escreveu os capítulos. Perfeito. Mas eu não sei se melhorou muita coisa, não. Mas realmente, não é um Quem livro sabe, ô Bruno, tão não cabe digerível aí, assim. já que você vem orientando na área, vários trabalhos na área de SAT, né, fazer um TC com uma introdução, deve ter SAT, uma introdução didática, né, para um estudante poder fazer essa introdução um pouco mais dócil aí para quem for inserir na área, porque realmente tem isso, como eu te falei, eu que sou matemático, tem dificuldade para ler, imagino quem não tem, né, quem não tem a Sim. formação de matemático, né. Mas também não podemos descartar a hipótese que sempre, plausível, que eu também tenho lá alguma dificuldade de entendimento, né, mas eu acho que é um pouco tenso, né. Que acontece, né, Edson? Assim, você tá falando assim, eu também estou tão acostumado que eu mexo com essa brincadeira aí desde a minha graduação e de algumas coisas já são meio triviais, a gente Naturais, acaba né? passando meio reto, né? Porque é o costume. Mas Uhum. eu concordo contigo, não é trivial. Ainda mais olhando que o condicionamento, Isso. ele ainda é pior porque ele é para os dois lados, sabe? Porque a ideia é que não é um backtracking, você entendeu? Então, ao Isso. mesmo tempo que ele aplica o condicionamento em L, ele aplica para não L e você mantém as duas, e a ideia é que você mantém as Isso. duas árvores, né? Aí eu Isso. lembro até quando eu estava brincando lá no início, o pessoal chamava o condicionamento de expansão de Shannon, que era essa implementação em árvore que eu vem do pessoal da engenharia. Então, Uhum. Perfeito. Legal. Eu vi que tinha uma semelhança com o backtracking na leitura, né? Mas é bom dar essas diferenças, né? uhum. Felipe, eu estou acabando aqui. Perdão, Bruno, pela extensão. Aqui porque Não, são fica à muitas dúvidas e vontade, muitas fica à sugestões. vontade. Lá no algoritmo 4, já no capítulo do Plusat, o Felipe, no algoritmo 4, o próximo. Aí o que acontece? Essa parte eu achei que legal, porque isso é bem coisa de implementação. Nessa parte aí perto do algoritmo 4, você diz no texto que você vai usar os índices dos literais, você vai marcar os literais nos índices ímpares e os outros nos pares, né? Tá lá em cima no comentário, tá vendo? Isso. Os negados nos ímpares e os não negados nos pares, né? Só que no texto você destacou que você usaria negativo e positivo para fazer essa representação e aqui houve essa mudança, né? Então, eu acho que lá na fundamentação teórica, quando você fala isso, você podia falar alternativamente aos índices positivos e negativos, você pode fazer uma codificação compacta usando a paridade dos índices para significar isso, né? Porque realmente você prepara o leitor com uma expectativa e na implementação você vem com uma solução diferente, nem de chapada, porque mudou. As duas são É, igualmente válidas e tudo, né? Mas eu acho que uhum. o texto está na fundamentação teórica justamente para preparar a pessoa para entender as decisões que você tomou na concretização do seu trabalho, né? Então você preparou uma solução e usou outra. Assim, quando eu escrevi na fundamentação já era essa ideia, assim, não era duas estruturas diferentes. Essa parte da fundamentação já foi nessa ideia, porque
apesar de estar na mesma locação, né, no mesmo vetor, é como se fossem dois vetores diferentes. Isso aí, inicialmente eu ia utilizar uma hash table aqui, e até o Bruno mandou a ideia assim, pô, mas você pode fazer o ímpar e par que Não, funciona muito bem. Muito funciona melhor, bem, sabe? é uma técnica legal de se fazer, fica Sim. Mas lá fácil de trabalhar, mas só faltou realmente detalhar isso no Sim. texto, que é uma representação, como a de positivo e negativo é uma saída, essa é outra que você pode falar, e essa ainda tem a vantagem que a implementação beneficia a implementação, né? Em vez de trabalhar com índices negativos, né? Eu acho que vale a pena Eu ter acho que detalhado. outra coisa que faltou, né, só complementando, o que poderia acontecer na realidade é que ele poderia esconder isso na realidade da gente e dar duas macros que retorna uma variável, devolve o literal positivo e devolve o literal Sim. negado, e que Perfeito. responde se o literal é negado ou não, né? Perfeito. Uhum. Sim. Muito bem, acabando aqui, uma dúvida agora, por que o senhor economizou em engenharia de software? Essa é a pergunta. O senhor é engenheiro de software, você conhece diagramas, você conhece figuras, acho que vale aí você ter botado alguns diagramas para ilustrar as relações que você tem entre os seus plugins com o que você já definiu de base. Tem esse daí que está ótimo, mas podia ter detalhado um pouquinho mais. Você conhece vários artefatos aí de software para documentar, né? E todos eles auxiliam a leitura, né? Eu comecei procurando um diagrama não é de sequência, o de estruturado que mostra chamada, retorno. Isso. Eu devo Eu esqueci o estar nome, eu sei que errando. você está falando também. Isso, eu comecei trabalhando com isso, mas primeiro que já estava virando um trambolhão, assim, e isso entra em qualquer diagrama que você faz, né? Se você for entrar nos mínimos detalhes de como o seu resolvedor funciona, como o seu programa funciona, o seu diagrama vai ficar gigante. Então, não, mas não vai por esse caminho, não. O diagrama, na verdade, o grande benefício do diagrama é você conseguir abstrair os detalhes, né? Você olhar macro, né? Se você chegar no nível de detalhe demais, é melhor ir para o código direto. Isso, então eu comecei trabalhando com isso, e aí, principalmente ali onde tem fluxos alternativos, né, em que você acaba criando uma caixa separada para um fluxo e outra para outro fluxo, já começava a ficar confuso, já começava a ficar muito grande, porque meio que tem vários caminhos que uma decisão pode acontecer, e acabou que eu comecei a tentar separar em diferentes fluxos, né, em diferentes gráficos. Esse gráfico de sequência é para esse cara, esse gráfico de sequência é para esse cara. Mas acabou que assim, eu não gostei do resultado que estava tendo, e pelo menos na minha visão, o gráfico de sequência era eu estou chamando de gráfico de sequência aqui, mas... Eu entendi o que você está falando, né? Mas, na minha visão, era o melhor para esse caso aqui, né? Mas realmente, eu comecei a trabalhar nisso. Foi uma coisa que eu, assim, não estou gostando muito do resultado. E eu até estava priorizando colocar bastante mais pseudocódigo e mais código e exemplo, porque era uma coisa que eu estava percebendo que carecia, principalmente nos conteúdos. Assim, o meu trabalho, ele só foi feito, eu só consegui fazer o Plusat funcionar, porque tem um pseudocódigo lá no artigo do Schaff, na primeira versão. Se não tivesse, não funcionava. Então, por isso que eu coloquei mais pseudocódigo e tirei, e não me investi tanto em diagrama. Perfeito. Estou acabando, Felipe. Prometo, isso que eu falei mais que eu queria, eu planejei 20 minutos, quase para 40, né? Mas as 3 últimas perguntas rápidas. O senhor conhece Ai, me fugiu agora, deu branco completo, que é uma pergunta que eu quero te fazer após a apresentação e não anotei aqui, o Prolog. Conheço, sim. Conhece o Prolog? E você consegue ver semelhanças com essa infraestrutura que você fez com o Prolog? Consegue visualizar essa? A PLL no Prolog é brincadeira, né, praticamente. É porque realmente você montou uma estrutura que guarda muitas semelhanças com a estrutura que tem, né, escondida. A caixa preta do Prolog com o que você fez tem uma semelhança, uma interseção grande, né? Inclusive, já de tanta alteração no texto, não vou te pedir essa, mas se você tivesse com menos alterações a fazer, eu acho que valia a pena citar o Prolog. E quando a gente fala em trabalho científico, a gente fala sobre trabalhos relacionados, né? Então, seu trabalho não é exatamente a mesma coisa, mas guarda semelhanças e, naturalmente, diferenças com o Prolog, e vale a pena, de repente, até um comparativo, né?
Uma coisa que você falou, e agora eu vou até aproveitar quem está o Bruno aqui, que é uma dúvida que eu sempre tive, e eu vou descobrir isso na prática. Vocês sabem que eu tenho um backlog gigante, coisa que eu não sei em software, estou aprendendo, e o Bruno vai conseguir me tirar de mim essa dúvida, que é uma coisa que você cita no seu trabalho, uma questão importante, que você faz a alocação dos elementos da sua lista nas suas caixas pretas, né? E você dá a liberdade que a pessoa manipule essa lista nas partes extensíveis, né? E eu já fiz esse tipo de arquitetura algumas vezes, estamos botando o CPTools, inclusive, nessa mesma arquitetura de plugins, e o que eu notei na prática é que se você alocar um ponteiro na parte do plugin e tentar desalocar no principal e vice-versa, você tem uma falha de segmentação. Imagino eu que as sessões da RIP devem ser diferentes quando você faz uma carga dinâmica dessa natureza. O Bruno, que conhece melhor disso, deve saber exatamente por quê. Eu acabei tendo essa percepção na prática, né, acontecendo, e por isso que a gente sempre oferece essas funções, como você colocou, né, que você tem que usar a de alocação e de desalocação do componente certo, né, alocou no plugin, desaloca lá, alocou na base, desaloca na base, né. Você consegue me elucidar isso aí, Bruno, para mim ficar com... Tecnicamente eu sei. Não, eu também não tenho certeza. O Felipe que me contou quando ele fez os primeiros testes, ele falou, olha, tô tendo esse problema. Eu falei, putz, vamos ter que fazer callback. Aí a minha suspeita é justamente que a gente tem os dois binários com uma pilha separada. E no caso a RIP também, né? Eu imagino que é uma separação da RIP, porque realmente é falhamento de segmentação na hora, né? Eu sempre tento fazer isso, porque você alocou no lado, desalocou no outro, eu já passei por isso mais de uma vez no serviço, agora no CPTools. Isso. E a pilha também, né, Edson? Porque o plugin, o Shared Object, ele poderia abrir outras threads, né? E cada thread, ela ganha a sua pilha própria. Da mesma forma, quando você recebe um sinal, sabe quando você roda lá o signal, que você recebe via kill, aquela função que roda dentro do sinal, ela tem uma pilha própria também. Ela compartilha a RIP do processo, mas tem uma pilha própria naquele desvio. Entendi. Então, no Shared Objects, provavelmente é alguma coisa muito parecida. Eu não tenho certeza dos detalhes de como que mas deve ser por aí mesmo, parte, né? Na lista tá falando, eu sempre achei isso curioso, nunca investiguei a razão correta técnica, mas eu fiquei já com essa percepção que tem que construir interfaces muito claras de alocação e desalocação para elas serem chamadas adequadamente, né? Aí vem para a última sugestão, Felipe, agora nível de implementação, falei tanto de texto e tudo, né, que você falou para mim que tem que liberar realmente a lista para a pessoa não ter perda de performance, é ponteiro, paciência. Então a pessoa inadvertidamente podia manusear essa pilha de forma inadequada e quebrar tudo, né? Com certeza. Pode ser isso. Aí eu vou te dizer que eu já passei também por esse mesmo tipo de problema e existe uma solução muito legal que está completamente dentro da engenharia de software, dá para fazer tudo em C. O processo de esconder a informação tão apregoada aí na orientação objeto, o que se faz nas APIs em C, justamente quando você precisa passar ponteiros por questões de performance e tudo, mas você não quer que a pessoa manipule o estado interno ali da sua estrutura, que a estrutura no C não tem a seção privada como tem as classes do C++, né? O que você faz, Felipe, é você tirar a interface dela, a definição da sua estrutura do ponto C, do ponto H, joga para um ponto C e você define um ponteiro void, que passa a ser o seu handle. Então, ele aloca a lista, você devolve um ponteiro para void para ele. Ponteiro para void, a pessoa não consegue fazer nada e ele não sabe a estrutura interna porque está escondido. É como o ponteiro file, né, que a gente usa no fopen tudo. Aí você internamente recebe um ponteiro para void na sua interface e você vai fazer o typecast para a estrutura que você tem lá no ponto C adequada para fazer aí você guarda para você o direito de mexer nessa estrutura e a pessoa lá fora recebe a título de performance e a única coisa que ele consegue fazer é desalocar ela ou manusear ela via a interface que você proveu. Aí você veda as operações que você acha que ele não deve fazer, libera as que ele deve fazer e esconde a informação. Então é uma solução bem legal, que fica com um código chato demais de escrever, porque todo parâmetro que você recebe, você tem que pegar ele de void e dar o typecast para um ponteiro local do tipo adequado, né? Mas é um jeito de você esconder a informação em C. As APIs da Microsoft é essencialmente isso, é tudo random. Então, ponteiros opacos aí que você não sabe qual a estrutura que ele armazena, mas você pode passar para as funções apropriadas para fazer aí as manipulações mediante a interface. Então é legal, né, que esse negócio de esconder informação não é exclusivo do Java, no linguagem orientada a objeto, né? Você pode usar o mesmo princípio em C. Sim. Então, se você continuar trabalhando no código, eventualmente quiser seguir por esse caminho, vai dar um pouquinho de trabalho, mas você vai ganhar essa segurança que ninguém vai mexer no seu ponteiro sem a sua autorização, né? Na estrutura interna, pelo menos, a estrutura. Uma pergunta, na verdade, né? Porque durante o trabalho eu até procurei bastante livros que tentavam, principalmente como eu estava trabalhando com plugins, que tentavam explicar a parte de plugins, mas também tentavam definir padrões para projetos em C. E o máximo que eu encontrei é aqueles assim, programação em Linux, driver, sabe? Assim, não encontrei nada muito dedicado para tipo
olha, um projeto em C você pode fazer assim, você pode trabalhar assim, pelo menos eu, nas minhas pesquisas aqui nas interwebs, nunca Mas é o que achei eu estou te nada. falando, você vê que é curioso, que eu te falei que esse tipo de solução que eu estou te citando agora, ele é muito frequente, mas eu também nunca vi documentado. Eu conheci por uso mesmo das diferentes APIs em C, porque eu trabalhei muito tempo com C mesmo, né? Então, as soluções que o pessoal vai achando dentro da linguagem C não é uma pena, que muita coisa fica perdida mesmo sem uma formalização. Bruno, você me perdoa, rapaz. Falei que nem um da cobra aqui agora. Não, acho ótimo. Não tá cansado aí, eu falando aqui demais a conta. Eu vou passar essas notas para você, Felipe, e eu acho que eu devo ter te convencido, né? Não foi toda uma prevenção de convencimento, né? Que você tem a capacidade técnica. Por isso que eu estou te passando isso daí, que é você botar o mindset no lugar certo. Olha, eu tenho que ter esse mesmo cuidado que eu tenho, às vezes, com o código, com o texto, que no fim das contas é a mesma coisa, né? O código você está transmitindo uma ideia, e aqui também está transmitindo ideia. Muda que o código é para um compilador, para um computador, é o alvo da sua comunicação, e aqui é um ser humano, né? Mas você tem que ter os mesmos princípios, os mesmos cuidados aí, que vai ser benéfico, porque eu acho que tem tudo para seguir adiante aqui, esse framework básico aí para trabalhar no site. Acho que vai ser benéfico para o Bruno, para os futuros estudantes, então merece esse tratamento cuidadoso, tá bem? Obrigado, Bruno, pelo convite. Peço perdão mais uma vez. Eu confesso que eu planejei 20 minutos, mas me empolguei aqui. Dobrei ou mais do que eu devia fazer. Perdão, John, também. Obrigado, Felipe. Obrigado, Bruno. Devo falar para você. Obrigado, professor. Obrigado, Edson. Não, acho que é bom quando tem bastante discussão assim, quer dizer que o trabalho tem o que se discutir, né? Aí mostra que tem coisa para acontecer aí, acho que é muito, muito positivo. Eu fiz algumas anotações aqui, depois eu falo mais um pouco depois do John, daí eu sumarizo o que a gente tiver. Aí, mas obrigado novamente, Edson. John, passar para você a palavra aí. Bom, boa noite a todos. Edson, Bruno novamente, obrigado pelo convite. Felipe, parabéns pela apresentação. Discordo do Edson, eu acho que o Edson é um compilador de TCCs, então é praticamente um software, né? Sobrou muita coisa agora. Entrega da oposição. Sobrou muita coisa para eu dizer, né? Então, Edson, você não falou muito tempo, Edson. Você falou tudo também. Agora já estamos quase lá, né? Mas é isso aí, sempre um prazer. Eu gosto que o Edson também nas minhas bancas, que o Edson é um cara minucioso para ler texto, mal do matemático, né? Eu sou meio matemático, meio computeiro, aí eu leio mais ou menos, né? Então, não é tão minucioso, mas a gente tenta chegar lá. Um dia eu vou ser igual ao Edson. Mas beleza, vamos lá então. Eu tenho alguns comentários para fazer. Eu vou começar falando. Então, primeiro, parabéns, né, Felipe, pelo seu trabalho aí. É uma área muito complicada, inédita na FGA, que o Bruno trouxe consigo lá das profundezas do Brasil, da região sul, né? E aqui no Centro-Oeste não se fazia essas coisas antes, né? Então ele trouxe isso aqui para cá e assim, são trabalhos interessantíssimos. Agora o Bruno, esse semestre, está com aproximadamente 502 alunos de TCC, e todos eles trabalhando com satisfatibilidade, né? Inclusive a satisfatibilidade, né? Eu tinha certeza disso, porque eu perguntei ao Bruno hoje cedo pelo Telegram, né? Na hora que eu estava... Assim, você não é o único que escreveu esse termo errado, tá? Isso lhe serve de consolo. E só defendendo ele, viu, Edson? É a primeira vez aqui, outro membro da banca defendendo o aluno, mas eu vou defender. O termo em inglês é satisfiability, né? Satisfiability. Então, aconteceu. Mais de um aluno do Bruno entendeu que era satisfabilidade por causa do termo em inglês, né? E assim, não dá para corrigir tudo, né? Então, acabou passando alguns e é bom que a gente chega aqui, a gente aprende também, né? Porque eu também não sabia, tive que perguntar para o Bruno. E agora eu sei, né? Olhando o trabalho do Felipe. Então, é isso aí, a gente vai aprendendo. Beleza, então, e outra coisa, Edson, deixa eu te contar antes de começar os comentários. Hoje eu descobri que o Bruno faz a gente sofrer à toa, né? Por que hoje? Existe um método de aprovação de bancas, né, que não precisa da banca. Hoje ele contou ao vivo em uma outra banca. Geralmente, uma coisa que se faz Felipe. O que a gente está fazendo aqui mesmo? O Bruno falou assim hoje, Edson. Peraí. Antes do John falar... Ô, John, você acha que o Felipe seria aprovado nesse método? Não, eu acho que não, né? Vai reprovado. Já estava reprovado. Edson, escutem, que assim, nessa área de SAT, então o cara fica bêbado, né? Aí ele tem que falar satisfatibilidade bêbado, né?
falar, dispensa a banca, né? Assim, Felipe, ainda bem que passou por isso. Realmente um método excelente, hein? Mas é um método excelente, é uma possibilidade, assim, que acabar a pandemia, o Bruno já abriu essa deixa aí, então, quem sabe, né? Nos próximos semestres a gente faz uma banca assim. Mas beleza, vamos começar aqui com os comentários. Chega de lero, né? É o seguinte, então, Felipe, vamos lá. Então, terminando meus parabéns, você implementou, então, um solver, né, com plugin e tudo mais. Então, além de ter entendido SAT, você utilizou técnicas de programação avançadas, né? Então, você está de parabéns, acho que é um trabalho completinho com o TCC2. E outro elogio que eu queria te fazer é que de todos os trabalhos que eu li de satisfatibilidade até hoje, eu vim entender muita coisa com o seu trabalho. Tá? Eu até comentei com o Bruno mais cedo. Eu não entendia o que era a diferença entre... Eu não entendia, por exemplo, a diferença entre literal e variável. Tá? Eu vim entender lendo o seu trabalho, né? Então, mesmo com as falhas de escrita, que o professor Edson apontou muito bem apontado, eu acho que você esclareceu coisas que eu não tinha visto em nenhum outro trabalho. Então, isso é um ponto positivo para o seu trabalho, porque, de fato, o seu trabalho eu entendi qual é a diferença entre variável, entre literal, eu não sabia, porque a única coisa que eu estudei de SAT foi a matemática discreta, que não chega nem perto, né? Então, a gente não vê essas diferenças, né, entre variável e literal, e cláusula e sentença. Então, ficou bacana essa seção 2.1 de definições e notações. Claro, corrigindo os percalços aí que tem no meio, né? As deslizes matemáticos, que eu também não tinha notado, as definições que você coloca no lugar de axioma e coisa e tal. Então, isso daí é coisa que dá para você melhorar ao longo dessa semana que vem, para deixar esse texto redondinho, né? Porque vai ficar registrado lá e eu acho que isso vale muito a pena ser corrigido para ficar bem bonito. Bom, vamos na página 12, acho que está aí pertinho, a página seguinte, que é onde você vai definir forma normal conjuntiva, né? Então, o primeiro comentário que eu queria fazer é sobre equações, tá? Eu tenho certeza que o Edson e o Bruno também, de uma cultura de que a gente escreve muita equação matemática, né? Nossa linha de trabalho foi essa. Então, geralmente, para você é novo, né? Você não está escrevendo um trabalho com equações, esse é o seu primeiro trabalho. Então, geralmente, a equação, diferente dos outros objetos textuais, que os outros objetos textuais, eles não fazem parte do texto, né? Eles são objetos que você coloca lá no meio, eles ficam flutuando no texto, isso é inclusive um comentário que eu vou fazer daqui a pouco do seu trabalho, e você tem que citá-los no texto, essa é uma obrigação. Então, você inserir uma figura, você obrigatoriamente tem que citar essa figura no texto, porque ela não é parte do texto, então você tem que incorporá-la ao texto, falando, como vemos a figura tal, por exemplo. Tá? Já a equação não, a equação é o único objeto textual que ele é parte integrante da prosa mesmo, do texto prosa que você está escrevendo. Então, por exemplo, sobe um pouquinho o seu texto aí, vamos começar do começo da sessão. Então, você começa. Muitos resolvedores SAT assumem que o formato... Tararara. Então, nessas formas, as sentenças são compostas por cláusulas. As cláusulas são definidas como disjunção dos literais que compõem a cláusula, como definido na equação 2.1. Então, aí, você seguiu a mesma lógica dos objetos textuais que não fazem parte da prosa. Você definiu a equação embaixo e citou ela em cima. Você não precisava ter feito isso. Você poderia ter falado essa expressão que está na equação 2.1 como parte na linha, seria inline, tá? Ou você poderia ter colocado ela no formato de equação e feito com que essa parte fosse parte da frase. Então, você poderia ter feito assim, que compõe a cláusula, Então, deixa eu só ler de novo. As cláusulas são definidas como a disjunção dos literais. Aí você podia ter colocado vírgula. Ou 2 pontos, e já seguido da equação 2.1 e depois ponto final. Tá? Por quê? Já dentro da equação mesmo você colocaria ponto final, porque ela é parte do texto. Tá? Então, você pode, na hora que você for corrigir essas partes, você pode integrar essas equações ao texto como se fosse parte do texto. Você não precisa deixar de numerá-las, você não precisa deixar de fazê-las dentro do ambiente equation, mas você pode integrar ao texto. Tá? É como se você estivesse dando só uma quebra de linha, mas é parte do texto. Tá? E aí você vai ver que o seu texto vai ficar mais corrido, mais natural de ler, mais elegante, você não vai precisar quebrar dessa forma. Porque quando você quebra, fala da equação 2.1, ponto, e aí você coloca a equação. Aí depois você começa outra frase, aí depois você coloca outra equação, aí depois outra frase, e você quebrou o seu texto em 3 partes. Aí a leitura fica cansativa, porque a equação tem que ser uma parte do texto. Então, você pode incorporar todas essas equações ao texto. Você vai numerar, geralmente, quando você precisar referenciar essa equação depois. Se você não precisar referenciar essa equação depois, você nem precisa numerar as equações. Você pode usar, aí você usa barra colchetes no lugar do begin equation, que ele vai gerar um ambiente equation sem numeração, ou você usa barra begin equation estrela.
Debugging Equation estrela também vai gerar uma equação sem numeração, tá? Aí tenta fazer essa pegada que você vai gostar, você vai ver. Aí você pode colocar equações, depois da equação você põe vírgula, você põe ponto, continua na próxima linha, o texto normal, vida que segue, sem precisar quebrar o seu texto. A segunda coisa que eu queria comentar com relação às equações é a seguinte, aí na definição 2.3, acho que foi uma das poucas coisas que o Edson não falou aí, mas talvez ele tenha anotado no texto. Quando você define eu faço também meu comentário do Edson, essas não são equações, na verdade, elas são simplesmente expressões simples. Para se tornar a equação, você teria que fazer o que o professor Edson falou, de repente dar um nome para isso, lá em cima são conjunto de cláusulas, poderia chamar de C, por exemplo, aquele conjunto CI, esse conjunto do VI você poderia chamar de outra coisa que você quisesse, né? Na verdade, esses conjuntos do VI são os CIs, né? Você poderia definir CI, e a equação 2.1 você poderia definir CI igual a esse ou de igual a 1 até n de VI, e aí embaixo você define F, que é a fórmula, igual a conjunção de J igual a até M de CI. Tá? Que você CJ, tá ali, ó, é o somatório de J1, ó, olha só. Lá embaixo é J. Ele tá escondendo isso aí, ele viu e não sublinhou. Ó. Pior que eu não vi. O Edson deve ter anotado lá, eu não vi não isso aí. O que eu vi foi embaixo. Na equação 2.3, quando você define, né? Você fala, a constante n representa o número de literais de cada cláusula. Quando você define dessa forma, você está dizendo que toda cláusula tem a mesma quantidade de variável. Tá? Ou da mesma quantidade de literais, né? Porque o n é igual para todas. Então, você teria que ter um nj, tá? E aí você teria que definir a conjunção de j igual a 1 até m da disjunção de igual a 1 até nj, que seria a quantidade de variáveis da cláusula j, né? De v e j. Tá bom? Beleza? Ok. Então, essa beleza, sim. Maravilha. A não ser que realmente for a mesma quantidade de variáveis, mas acho que não é o caso, né? É isso mesmo, né? Cada cláusula pode ter uma quantidade distinta de variáveis. Tipicamente, tem muitos problemas que são, tipo o trisat, por exemplo, são cláusulas com 3 literais cada. Então, tem alguns problemas que são bem estudados que tem, mas no caso do resolvedor SAT que eu estou propondo, é dinâmico, assim, cada cláusula pode ter um número X qualquer, assim, de variáveis individuais, Então, beleza. de literais individuais. Tá, João. Então é só pendurar o J ali no N. Na próxima página, quando você começa a sessão, o capítulo 3, né, você logo no começo fala, nessa sessão iremos definir, né, os principais algoritmos e teorias utilizados na composição de um resolvedor SAT-CDCL. Você não falou o que é SAT-CDCL, né? E assim, até você não fala mais, você só menciona o SAT-CDCL nessa parte aí. Então, até agora não entendi se a sua implementação é um SAT-CDCL, se não é, né? Quem que é SAT-CDCL, então talvez eu definir aí melhor em algum lugar o que é esse CDCL aí, tá? Só a sigla não dá para entender. Acho que você usa essa sigla no resumo e aí, depois você não usa ela mais. Tá? Sim, só esclarecendo, né? Tem suporte para CDCL, que CDCL é praticamente é um resolvedor SAT que ele aprende, né? Vem de Clause Learning. Eu acho que lá na Conflict Driven Clause Learning. Clause Learning, tem aqui na parte de siglas, se não me engano, eu parei para adicionar esse. Isso é. Então, foi uma parte que o resolvedor que eu tenho, ele suporta, mas que eu não consegui criar exemplos para ele, enfim, que eu precisava fechar o trabalho, assim, então eu não consegui criar exemplos e códigos para ele. Mas basicamente ele foi feito nessa ideia. É só explicar o que é e tá tranquilo. Aí não tem problema que você faltou o exemplo, mas só dizer que é e que seu software suporta, né? Isso também é uma informação importante, que é uma característica a mais do seu software. Beleza, na página 14, que é a página seguinte, também notei os seus apelidos aí de algoritmo, né? Então, eu também concordo com o professor Edson, tudo que você chamou de algoritmo aí, poucas coisas são, tá? Então depois você renomeia essas coisas, chama de outra coisa, código, list, sei lá, qualquer coisa, menos algoritmo, tá? Na página 15, seção 2.1, 3.2.1.
Isso, o título dela é Condicionamento ou Boolean Constraint Propagation. Então, BCP é o nome que você usou até aí. Quando você entra nessa seção, BCP vira condicionamento. Aí você fala só de condicionamento nessa seção, e aí quando chegar lá para o finalzinho, eu acho que é na conclusão, você volta a falar de BCP, tá? Isso para mim foi estranho, porque eu não entendi, né? Claro, pelo título da sessão dá para entender, mas você vê que você entra na sessão, é como se você trocasse roupa, né? Aí depois você sai da sessão, volta com roupa velha. Então, talvez padronizar ou deixar bem claro em algum lugar, não só no título da sessão, que eles são sinônimos, tá? E são sinônimos de fato, né? O condicionamento e BCP. Sim, sim. Entra naquelas coisas que eu conversei que eu estava conversando com o Edson, de coisas que são meio que juntas, né? Que o PCP é quem calcula realmente as operações que o condicionamento calcula, mas quem utiliza essa operação realmente é o DPLL, porque é ele que vai selecionando as variáveis juntas. Então, assim, tem uma relação. Às vezes é complicado de separar quem é de quem, assim. E é por isso que eu coloquei junto, porque meio que o PCP e o condicionamento, a única diferença é que um é a teoria, o outro é a implementação do condicionamento, assim. Entendi. Tá bom, em algum momento talvez deixar isso daí claro, tá? Aí aproveitando que a gente está aí, realmente a equação 3.2 aí, que você define esse conjunto, ela é bem complicada, até vou fazer uns comentários adicionais do professor Edson para te ajudar a esclarecer isso. O que você precisa fazer aí? Primeiro definir quem é delta, tá? Tá vendo que dentro do você usa delta barra L igual a alfa menos o conjunto dos L negados, de alfa pertencente a delta e L não pertencente a alfa, né? Então, você não define quem é delta. Esse delta aí não fica claro quem é. Então, por que você pode fazer? Você define... Aí é outro lugar que você pode incorporar essa equação ao texto. Então, você pode falar assim, lá no parágrafo em cima. Condicionamento consiste em remover cláusulas literais da sequência a partir do valor de sua variável, gerando assim uma sentença derivada. 9, 2 pontos. Delta L igual a... A hora que você fecha as chaves lá no final, você coloca vírgula, aí você pula uma linha, gruda a linha no end equation e continua escrevendo. Onde delta é tal coisa, alfa é tal coisa, e L é tal coisa, tá? Aí você vai ver que a frase vai continuar, você vai ter a vírgula no final da equação, e a equação agora faz parte do texto. E aí você explica quem é o delta, né? Porque o delta... E se o alfa também é um conjunto, pelo que eu entendi, né? Talvez ali o símbolo é alfa em delta não é pertencimento, mas seria de estar contido, né? Porque conjunto não pertence a outro conjunto. O conjunto está contido em outro conjunto. Né? Então, só para tirar isso bem a limpo, para deixar essa anotação matemática bem escrita, né? Para não ter questionamento com relação à matemática em si. Aí depois, se ninguém entender nada, já é outra história, né? Mas ela tem que estar bem escrita para não ter nenhuma discrepância matemática nela, tá? Beleza. Tá bom. Aí a figura 2, desce um pouquinho, vamos ver a figura 2 que eu já esqueci. Tá bom. Você fala da execução do DPLL e você cita ela, né? Um pouquinho antes. Isso eu também falo que o Edson falou, que você vai falar ainda de DPLL na sessão a seguir. Então, talvez você poderia jogar esse exemplo, se você achar que cabe, na sessão seguinte, que você fala do DPLL, né? E você mostra o que é o DPLL, e aí esse exemplo podia entrar lá, tá? Não sei se cabe lá, né? Mas ele ficou meio perdido aí. E aí você está falando do condicionamento, no fundo, o DPLL implementa o condicionamento, né? Então, talvez podia deixar esse exemplo para colocar lá no DPLL, tá? Ou se não, tentar adequar esse exemplo para ilustrar o que é o condicionamento, sem mencionar o DPLL. Tá bom? Beleza. Beleza. E na página 19, seção 3.3.2... Aprendizado em resolvedores, isso. Eu achei interessante que você explica o que é. Senti falta de um exemplo. Se você conseguisse, nessa sua força final aí de escrever, colocar um exemplinho, mais bobinho que seja, só para ilustrar o que é o aprendizado. Um exemplo bem mastigadinho, bonitinho. Você começa lá a falar, depois faz isso é aprendizado. Que aí vai ficar mais fácil de ilustrar o que você falou, porque essas definições não são fáceis, né? E pensando que sempre o que você está fazendo vai ser uma contribuição para um trabalhar nisso, então quanto mais ilustrado você deixar, melhor, tá?
Beleza. Só pensando aqui, John, desculpa me intrometer no meio. É que assim, o problema de aprendizado é que não tem um exemplinho facinho para fazer, sabe? Ele merecia um capítulo só sobre isso. Eu acho que o primeiro exemplo que eu fiz aqui, eu peguei desse caderno aqui, que é metade de um A4, ele deve ter umas 6 páginas, assim, o primeiro exemplo do livro lá que a gente tem, é 6 páginas de eu fazendo o algoritmo na mão, e a equação ela nem é tão grande assim, ela deve ter umas 5 cláusulas, sabe, e 4 variáveis, e realmente, mas eu talvez dê para a gente fazer um esforço e tudo mais. Aprendizado era uma parte do meu trabalho que eu queria poder ter me dedicado mais tempo. Mas com restrições de tempo, acabou que não rolou, porque assim, um aprendizado é o que praticamente é o que faz esses resolvedores passar de uma coisa inviável para a maioria dos problemas para uma coisa altamente viável, assim, e aí você colocar milhões de variáveis ali, ele vai conseguir resolver em tempo hábil por causa do aprendizado, né? Entendi. Então, se é uma coisa muito avançada, talvez você pode dar destaque à citação, né? Você cita ali timidamente o 9, né? Que é o handbook. Uhum. O que você poderia fazer, talvez, era dizer com mais propriedade onde você vê alguma coisa a mais sobre isso, tá? Para que alguém possa se interessar. Então, falar qual é o capítulo desse 9, ou se você pegou um exemplo aí, você falou que usou de outro lugar também, citar também, falar, ó, aqui também você encontra alguma coisa sobre, porque se é muito complicado, não compensa colocar. De fato, não queremos complicar, queremos facilitar. Se vai complicar, então coloca a citação lá, que de repente amanhã ou depois alguém que for trabalhar com aprendizado de resolvedores, o Bruno, ele vai lá, olha, já vai até saber, ó, lá no trabalho do Felipe tem uma citação boa de aprendizado de resolvedores, vai lá dar uma lida, vamos entender. E aí isso pode gerar outro trabalho, né? Tudo depende da complexidade mesmo. Beleza, Felipe, então tem mais alguns comentários aqui para terminar, que são mais genéricos. Tem alguma diferença entre sentença e fórmula? Não. Na prática, a sentença eu coloquei por 2 motivos, né? Um que foi até uma coisa que foi considerada na minha primeira apresentação, porque eu utilizava fórmula matemática e fórmula de uma fórmula, uma expressão lógica como fórmula também, né? E aí o professor Edson até me indicou esse conceito de sentença que eu não conhecia na época, e quando eu li o que era a definição de sentença, eu achei que se encaixava muito no contexto do SAT no geral, porque praticamente satisfabilidade, se você for explicar em 2 linhas, seria praticamente você fechar uma sentença de forma que ela fique verdadeira. Praticamente é você atribuir todos os valores de forma que o resultado final fique verdadeiro. Mas não, e até na minha apresentação eu falei tudo como fórmula, eu evitei explicar a sentença justo por 2 motivos, né? Porque aí eu teria que definir o que é uma sentença aberta na apresentação também, e também eu teria, e também é muito utilizado na maioria dos textos de satisfabilidade, é utilizado fórmula. Só que no inglês eles têm o equation e tudo mais, e nem sempre equação e fórmula têm o mesmo sentido no português. Então, tem esse rolo no texto, mas foi por causa dessa separação. Só que, no geral, uma fórmula, uma expressão lógica, uma fórmula, ela é a mesma coisa de uma sentença nesse texto aqui. Beleza, então vamos lá na página 27, aí você tem o algoritmo 8 lá. Aí, o algoritmo 8, então esse form é uma fórmula, né? Form igual a new form, com 3 isso. Com 3 literais. Agora vai no algoritmo 9. Opa.
Aí, o 9. O 9, o resultado desse DPLL, aliás, a variável, né, o parâmetro, é uma sentença. Não sei se um deles, que você falou de pseudocódigo, mas eu estou vendo linguagem C aí, não sei se é pseudocódigo. Aqui é um pseudocódigo, não é? É porque lá é a definição da minha API, né? É realmente o meu código. Então, isso aqui, se você pegar, copiar e colar na estrutura, no lugar certo, isso aqui é para funcionar. Inclusive, isso aqui é um exemplo de um teste que eu fiz no código, para ver se esse módulo não estava tendo memory leak. Já isso aqui, eu coloquei com esses nomes para exemplificar melhor o que é a lógica, porque as funções lá são, e até talvez eu tenha passado até rápido lá no plugin, mas todas as funções estão em inglês, então o decide ali, no caso é a mesma coisa, né? Mas o resolver conflito é o resolve conflict, voltar, retroceder para back to, se não me engano, é backtrack to. Então eu coloquei assim, tanto para e, na verdade, eu coloquei até porcamente, né? Aqui, por exemplo, deveria ser todos assinados, né? Mas é um pseudocódigo, não é o código verdadeiro, não. Pois é. Então, talvez esse pseudocódigo, você tá com muita cara de código, tá? Realmente eu não sabia. Eu fiquei sabendo que é pseudocódigo era que você falou na apresentação. Eu até pensei, será que ele não tá se confundindo, não? Né? Ele tá aparecendo código mesmo. Então, não sei, né? Não sei se tem como trazer ele para uma coisa mais pseudo ou levar ele para uma coisa mais cara do seu código. Porque suponha que alguém pega o seu código para implementar e vai olhar esse exemplo aí pseudo, o cara vai ficar sem saber, né? Fala assim, tem que ser uma coisa de fórmula, né? Ou coisas do tipo, né? Então, talvez, não sei, né? Alguma coisa. Eu partilho, já que você fez tudo em código, eu talvez colocaria isso aí como código também, né? E ficaria mais casadinho com o que você mostrou. Beleza. Tá? Não sei, depois conversa com o Bruno, ver o que ele acha melhor, né? Eu achava que aquilo era código do plugin. Eu achava que era um código. Uhum. Parece código mesmo, né? Eu também achei. Eu achei que era um código de verdade. Então, assim, não tá com cara de pseudocódigo isso aí. E aí, só você falando que a gente vai entender que era pseudocódigo. Se alguém vai ler, aí ferrou. Aí o cara não vai entender nada. Totalmente tirou esse código aqui. Né? E é um pseudo que você queria deixar mais pseudo, mas não ficou. Ficou bem cara de código mesmo, tá? Beleza, então, aí... Deixa eu ver aqui o que eu tinha mais que falar. Ah, tá bom. Veja que no seu texto, tá aí mesmo, você pode ir. Por onde você passou ali agora? Deixa eu ver. Aí no pré-processo, desce um pouquinho. Não, pré-processo. Mas não sei se eu vou conseguir ilustrar isso agora numa parte do seu texto. Mas eu reparei que no seu texto, muitas vezes termina, ó, na página 28 mesmo. Se você puder descer na página 28, antes do pseudocódigo que a gente estava falando, um pouquinho, do PLF. Isso, tá passando branco que tem no final aí. Eu acho que esse espação em branco está acontecendo porque provavelmente o ambiente que você está colocando o código em seguida, você colocou um float e colocou um H maiúsculo. Com exclamação ainda. Exatamente, isso é o terror do LaTeX, tá? Tá acabando com o LaTeX se você faz isso. Tanto que você tem que incluir um pacote, fazer uma gambiarra para poder fazer esse float aí. Ele não é o padrão LaTeX, porque justamente a ideia do LaTeX é que os ambientes flutuem no texto. Uhum. Por isso que a gente cita esses caras no texto, porque nunca pode falar assim, o cara abaixo, o cara acima, o cara direito, o cara esquerda, porque o LaTeX vai colocar onde ele achar que tem que colocar. Quando você força ele colocar no lugar, acontece esse tipo de fenômeno, parece esses espaços em branco. Então, para a versão final do seu TCC, é melhor que fique em qualquer lugar isso e você cite no texto e depois o leitor acha, do que ficar esse espaço em branco ali no final, tá? Porque aquele espaço em branco, o que aconteceu ali, né? Foi algum quebra de página inadvertida, né? Então é melhor você deixar o LaTeX ser feliz e colocar tudo onde ele quiser, tá? Não importa as partes do LaTeX colocar. Deixa ele colocar. Eu acho que ele só obedece não colocar em outra caption, mas eu forcei porque ele estava jogando figuras para outras secções, subseções que eu estava definindo. Então, por exemplo, eu estou definindo uma figura no PCP que está no meio do texto sobre retrocesso, por exemplo. Sei lá, uma coisa totalmente que não tem a ver. Então, eu fui forçando em alguns lugares por causa disso, porque acabava que a figura ficava em uma secção que ela não pertencia, e aí
a minha questão era, imagina, você está lendo um texto, aí no final, você está lendo um texto que ele quebra, aparece uma imagem e aí ele continua na outra página, só que aquela imagem que teoricamente quebrou esse texto, ela não é desse contexto específico. Era esse tipo de artefato que eu estava tendo. E Pois isso não é problema, tá, Felipe? Não é problema. Então, por exemplo, você colocou uma imagem, ela foi parar na outra seção, que é justamente pelo que eu te falei. Tecnicamente, a figura não é parte do texto. Uhum. Mas, gentilmente, a gente coloca ela próxima onde a gente cita, para ficar mais fácil para localizar. Mas não tem problema se ela caiu dentro de outra sessão, porque o leitor que está acostumado a ler trabalho acadêmico, ele vai entender que apareceu uma figura no meio da sessão que não tem nada a ver, tudo bem. Não está sendo citada. É justamente por isso que é obrigatório citar todas as figuras no texto. Porque se você não cita as figuras no texto, acontece isso aí que você está falando. Pô, está numa outra sessão e ele quer dizer o quê? Agora, se você cita no texto, você está se isentando de ambiguidades. Então, pouco importa. Às vezes acontece. Outro dia eu escrevi um artigo que as imagens foram paradas depois da referência. Não tem problema nenhum. É normal, até porque acontece mesmo, às vezes não cabe fazer o quê, né? E aquele pessoal que faz também artigos de 2 colunas assim, não sei se você já viu, as leituras. Isso aí é também super normal, o cara botar aquela figura que ocupa as 2 colunas, ela vai parar lá na Conchinchina, também não tem problema nenhum. Tá? O importante é que ela esteja citada no texto. Aí o leitor vai encontrar ela no texto. Outra coisa também que se costuma fazer é colocar uma legenda na figura, ou tudo que você quiser colocar, explicativa. A legenda da figura não precisa ser uma frase enxuta, ela pode ser um parágrafo, tá? Se você quiser, de 4 e 5 linhas, explicando o que aquela figura ou aquela coisa que você está colocando o caption representa. Isso também ajuda um leitor que pegar no meio do caminho e ver uma figura jogada lá a perceber que aquela figura não faz parte daquela parte do texto. Mas não tem problema nenhum acontecer isso que você falou, tá bom? Beleza. Então, beleza. Outra coisa... tá. Por último, esse é o último comentário para terminar. Eu senti falta de você dizer em algum lugar, você conta tudo, talvez no final, depois que você conta tudo do Pulsat, você poderia fazer um summary lá no final, né? Um resumão, contando tudo que você implementou. Então, o Pulsat é uma API. O que você tem de chamadas e o que cada chamada faz? E o que você pode implementar de plugin, o que cada plugin faz. Aí você vai falar assim, professor, mas você não leu, não? Eu expliquei isso ao longo do texto inteiro. Sim, mas, justamente, se você fizesse no final uma tabelinha, podia ser. Você coloca 2 colunas na tabela. Primeira coluna, API, chamada da API. Get e cláusula. E segunda coluna você coloca, recupera, cláusula, Aí você vai resumindo todas as APIs que você implementou. E você faz uma tabelinha falando plugins. O plugin não sei o quê. Esse plugin faz não sei o quê. E o detalhe você já contou lá em cima, né? Mas você colocou essa tabelinha resumindo. Porque aí, no final, você vende o seu peixe. Fala, isso é o que eu implementei, essa é a contribuição, né? Isso aqui você pode utilizar como API, isso aqui você pode encaixar com plugin aqui. E aí uma pessoa que entender muito ou que vai estar estudando seu trabalho vai ficar mais fácil de entender o que ela pode usufruir do que você implementou, sem precisar ler um capítulo de 10 páginas. Tá? Bom, então é isso que eu queria falar. Parabéns novamente, Felipe, aí pelo trabalho. Acho que dando um tapa nesse texto aí, tá tudo em ordem, então você trabalhou bastante. A gente sabe que a gente se empolga na implementação e esquece do texto, né? E quando chega no TCC, o que sobra para a gente ler é o texto, né? Aí você escuta um monte na banca, né? Você pensa, tem um monte de tempo implementando essa birosca aqui para ouvir um monte de coisa na banca. Mas fazer o quê? O que a gente tem é o texto, né? A gente não tem o seu código. Mesmo que tivesse o código, a gente não entender nada. Então, o que fica é o texto. Tá? Então tenta agregar mais ao texto para vender o seu peixe. Pensa que você está tentando vender o que você fez esse texto. Então, toda melhoria que você for fazer, foca nisso. É para melhorar a apresentação do que eu fiz. Que essa é a porta de entrada para o seu trabalho. Depois a pessoa vai olhar código, vai ver o que interessa. Mas primeiro vai sempre olhar o seu trabalho. Tá bom? Então, parabéns aí pelo trabalho, pela implementação. Novamente agradeço o convite. Obrigado, Bruno. Obrigado, Edson, aí, pela paciência, pela participação também. E devolvo a palavra para você, Bruno. Ok, obrigado, John. Como sempre, né? Boas recomendações, boas dicas aí. Acho que a gente vai conseguir dar fazer um trabalho bacana. Concordo com o que vocês falaram. Tem bastante coisa
que poderia melhorar, e o que eu sempre falei pro Felipe, né? O filé mignon, o trabalho dele é mostrar o plugin, o jeito de fazer plugin, né? Eu bati o pé com ele lá, falei, cara, o filé mignon do seu trabalho é mostrar o plugin. Você demonstrou no texto que você entendeu o problema, você consegue, sabe, você entende como é que resolve ele, e agora tem que mostrar como é que é o plugin, quais são as ferramentas que você provê para a gente poder trabalhar, né? Então a gente bateu o pé para gerenciar isso aí. Tá bom, acho que tá ótimo, muito obrigado. E vou abrir agora a palavra à plateia. Tem duas plateias, 2 membros na plateia. Não sei se eles querem falar alguma coisa. Então tem o Lucas Gomes e o Eduardo. Os dois que deixaram ligado lá e foram jantar, né? Eu não tenho nada a falar, não. Então, ok. Então, obrigado, Eduardo. Então, agora é o momento que a gente passa para a deliberação da banca. E eu vou pedir licença para a plateia e para o Felipe para a gente poder deliberar aqui. Eu vou até parar a gravação. Beleza. Você quer que a gente saia ou